Boa noite, família Abraço, tudo bem? Pode se assentar, porém ficar à vontade, né? Hoje, o pastor convidou para estar ministrando hoje, então estou aqui, obedecendo, né? A ministração que o Espírito Santo tocou no meu coração hoje é para a gente falar sobre um cara que acho que para nós cristãos conhecemos muito bem, que é um tal de profeta Elias, né? Um profeta extremamente importante do Antigo Testamento, e eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que podemos aprender com ele, né? Em especial uma passagem em específico. E quem quiser abrir a Bíblia ou o aplicativo, né? Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. A gente vai ler um pouquinho, né? Vai ser ali do versículo 22 ao 39, então a gente vai ler um pouquinho, né? Amém? E diz assim: Então Elias disse ao povo: Só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e ponham sobre a lenha. Mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho, o porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus. Eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será o Deus. E todo o povo respondeu: Está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que lhes havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Porém, não houve voz. Ninguém respondeu. E eles pulavam em volta do altar que havia feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precise que o acordem. E eles gritaram, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrerem sangue neles. Depois do meio-dia, eles profetizavam até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve voz, ninguém respondeu nem atendeu. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei uma segunda vez. E eles fizeram a segunda vez. De novo disse: Fazei a terceira vez. E eles fizeram a terceira, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu a água também. Ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício de tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Respondei-me, ó Senhor, respondei-me para que o povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então aqui vemos uma passagem muito interessante, para tentar contextualizar um pouco, a gente vê no versículo anterior, no capítulo anterior, na realidade, que Elias já estava, nesse reinado de Acabe, e Elias diz para Acabe que ia passar 3 anos e 6 meses sem chuva, iam passar 3 anos e meio sem chuva, sem uma gota de água,
E a partir desse momento, Deus fala para Elias ir para outra cidade, né? Tanto que ele vai para outra cidade, e ele é alimentado por corvos e tudo mais. E a partir daí, Deus manda ele para outro lugar, que uma mulher, uma viúva, e o seu filho iam atendê-los. E tem toda aquela questão do azeite que não se acabava, a farinha que não se acabava. E Deus novamente direcionou, né, Elias a Acabe, né? E lá Deus falou com Elias que que iria chover, né, novamente. Isso depois de todo esse episódio do sacrifício, né? Mas uma coisa que eu gostaria de salientar primeiramente é não frisar neste momento, nesse acontecimento, né, que Deus fez. Que, pô, é incrível você estar lá, você imaginar a situação, né? O rei Acabe convocou todo Judá para estar no Monte Carmelo, para que presenciasse tudo isso, né? Então você imagina assim, tá Elias, em teoria sozinho, né? Porque ele tem Deus, né? Mas somente ele contra 450 profetas de Baal, com todo o povo assistindo, né? E na expectativa, eu imagino o povo, né? Talvez xingando Elias, ou zombando, ou cantando louvores a Baal. Eu imagino uma situação bem caótica, né? Só que um detalhe que é interessante que vem no primeiro versículo, né? 1 Reis 18:1, que fala assim, ó: depois de muito tempo, passado 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. É interessante que o início de tudo isso vem com obediência, né? O início desse mover de Deus vem com obediência, porque se Elias não tivesse atendido o que Deus te pediu, provavelmente, talvez aconteceria com outra pessoa, mas não aconteceria com Elias. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de frisar é a obediência, né? Porque o agir de Deus começa com isso. E o que a gente pode entender sobre obediência, né? Obediência, em primeiro ponto, assim, primeiro pensamento, vem algo como submissão, sabe? Alguém que está em uma posição acima passa uma ordem para quem está abaixo. E é exatamente isso, né? Quando a gente vê nessa questão, é Deus dando uma ordem para Elias e essa ordem se cumprindo, né? E muitas vezes Deus fala conosco, né? Deus pede algo, né? Deus fala, pô, você tem que ir lá, você tem que fazer aquilo. E assim, às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer tentar entender o porquê daquilo, mas a gente tem que primeiro entender que obediência não significa que a gente vai concordar com o que está acontecendo. A gente vai pensar, pô, Deus está indo para lá, mas, mano, sei lá, eu acabei de passar por essa situação, eu vou ter que voltar para aquele lugar, eu vou ter que falar com aquela pessoa de novo, eu vou ter que fazer aquilo. E obediência não é questionar. A gente até pode, talvez, perguntar o porquê, mas a gente tem que fazer, a gente tem que ir, né? E, assim, obediência não significa também entender o que está acontecendo, né? Às vezes a gente pensa que pô, Deus falou algo, tá bom, Deus, mas eu quero entender o que o Senhor está fazendo, eu quero entender, eu quero que o Senhor me conte o que está acontecendo, só que também não é bem assim. Também não vai ser sempre que Deus vai ser claro a ponto de mostrar tudo que vai acontecer lá na frente, né? Muitas vezes, vocês podem imaginar que eu sou muito ilustrativo, né? Eu estava pensando sobre isso, sobre essa passagem, como se, né, se fosse necessário que a gente estivesse numa sala escura e tivesse só uma luz sobre nós, e tivesse todo ao redor escuro, e Deus mandasse, dá um passo para frente, só que você não está vendo nada, está tudo escuro, mas só que você precisa ter essa ação de dar o primeiro passo. E na medida que eu entendo isso, que na obediência, que é ir sem entender, é ir sem saber o que vai acontecer, é simplesmente seguir o que Deus está te mandando. E a partir do momento que você dá o primeiro passo, a luz parece que amplia e ilumina onde você está pisando. Só que o outro pé permanece escuro. Só que é necessário, porque Deus fala para você continuar. Então é necessário que você dê mais um passo de coragem e você dê outro passo, né? Então, assim, obediência é isso, é obedecer sem questionar. Porque é Deus que está mandando, é Deus que está pedindo, pô, você tem que ir, você tem que ir, né? E algo que a gente também tem que pensar sobre obediência é que a gente tem que estar sensível à voz de Deus, né? Não tem como a gente obedecer ao pedido de Deus ou o que Deus está falando conosco se a gente não estiver sensível à voz dele, se a gente não conhecer sua voz. Como é que você vai obedecer alguém que você não tem relacionamento, né? Como é que a gente vai obedecer alguém que a gente não conhece? Porque a gente obedece quem a gente conhece.
Você não vai passar ali na rua, o cara vai, pô, vai no mercado ele para mim. Pô, você não vai, você não conhece o cara. Mas se seu pai pedir, seu irmão pedir, seu amigo pedir que você conhece, você vai, por quê? Porque você conhece essa pessoa, você tem um grau de relacionamento. E é a mesma coisa com Deus, com o Espírito Santo. É necessário que a gente busque por isso, é necessário que a gente busque conhecer a Deus, para que a gente possa obedecer, né? E uma coisa muito interessante dessa passagem que eu acho, que assim, tem até muito meme sobre isso, que fala que Elias começa a zombar dos profetas de Baal. E eu acho muito engraçado, né? Porque eu imagino toda essa situação, né? 450 profetas de um lado, Elias do outro, e o povo que não acreditava mais em Deus. E Elias, cara, dando risada dos caras, falando, mano, o Baal tá tirando um cochilo e não tá ouvindo. O Baal foi, sei lá, foi comprar pão e não tá ouvindo vocês, né? E isso me passa uma tranquilidade, né? Passa como se ele estivesse muito tranquilo, porque de primeiro momento ele obedeceu a Deus, certo? E para obedecer também exige fé, né? Como eu disse, às vezes é um passo no escuro, no escuro para a gente. Deus sabe o que vai acontecer, Deus sabe o que está lá na frente, mas é um passo no escuro para a gente. E é necessário ter fé, né? E é muito interessante que eu vejo isso em Elias aqui, essa questão não somente, pô, tá zombando dos caras, mas assim, é a questão de, pô, eu tenho fé que Deus vai fazer, antes mesmo de Deus fazer, né? Porque Elias entendia o porquê estava lá, né? Porque ele entendia que ele estava no centro da vontade de Deus, que era lá. Pô, não era em outro lugar, não era em outro país, não era numa situação mais favorável, mas ele deveria estar naquele local, naquele momento. Independente do que acontecesse, ele deveria estar lá. Então, a obediência nos leva a ter fé e a fé também nos leva a tranquilizar, porque a nossa fé está em Deus, né? A nossa fé está naquele que, cara, sempre existiu, sempre irá existir, ninguém o criou, e ele sabe de todas as coisas, né? E é muito interessante que tem até uma passagem que fala, né? A paz que excede todo entendimento. Então, nessa passagem aqui de Elias, né, como eu estava frisando a questão da zombaria, a questão das piadas, é essa paz. Eu imagino uma paz, cara, gigantesca de Elias, né? Imagina a paz assim extraordinária a ponto de estar dando risada da situação, né? E eu acho que é algo que a gente também tem que aprender, né? Não aprender a dar risada na dificuldade, mas é tentar buscar tranquilidade em Deus, ter fé em Deus, porque é Ele que traz essa paz que excede todo entendimento, né? E muitas vezes a gente vai estar em situações extremamente difíceis, talvez de uma doença, talvez de uma dificuldade financeira, talvez de algum milagre que a gente precisa, talvez de algum familiar nosso, pô, que a gente quer evangelizar, que aquele vá para a igreja, que ele volte para os caminhos do Senhor. E a gente, nesse momento, não pode se desesperar. A gente é humano, a gente é falho, com certeza, mas não é um momento de se desestabilizar, né? É um momento que exige muita fé, né? Não, assim, parece é muito fácil falar da boca para fora, né? Mas é necessário que a gente dê esse passo e confiar em Deus, né? E confiar em Deus que sabe de todas as coisas. E é isso o que Elias fez. Elias voltou para um lugar que Deus mandou ele sair para ele se esconder, e ele voltou para esse mesmo lugar, contra tudo e contra todos. Porém, naquela situação, ele estava quase todo mundo contra ele, mas quem estava a favor dele era Deus, que era mais que suficiente do que todos os outros, né? Então, algo que eu também quero trazer é a oração de Elias, né? Que eu acho muito interessante. Eu vou até ler de novo aqui. Aqui, ó, no 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Respondendo-me, ó Senhor, respondo-me, para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizestes voltar o coração para ti. E é muito interessante, cara, você olha, é uma oração simples, né? É uma oração simples, sabe? Não tem
pô, não é super extensa, é uma oração simples, mas é objetiva, né? Mas é uma oração que vem com muita fé, né? E é uma oração que a gente nota que é para glorificar o nome do Senhor, porque é para aquele povo se voltar a Deus novamente. É para aquele povo não parar de adorar outros deuses, parar de idolatria e voltar ao Senhor. Então é muito interessante essa questão de Elias, porque não foi nada para ele se vangloriar, né? Não foi nada para ele falar assim, pô, eu sou o profeta que vai orar e o fogo vai cair. Não, mas é uma oração para que o Senhor seja glorificado, né? E muitas vezes é uma oração que nós precisamos fazer, né? Precisamos pedir, podemos pedir algo para Deus e devemos pedir, né? Assim, obviamente, não merecemos, Deus fez tudo por nós, Deus morreu na cruz, isso é a maior coisa que podemos ter na nossa vida. Mas isso não deixa de podermos pedir coisas, porque Deus é o nosso Pai, né? Deus é o nosso Pai. E quem nunca pediu nada para o Pai, né? O Pai sempre fez tudo, desde criança, sempre cuidou, trocou fralda, deu comida, né? Sempre cuidou e a gente nunca deixou de pedir as coisas, né? Pô, quero comer aquilo, quero comer aquilo lá, pô, me leva em tal lugar, né? A gente nunca deixou de fazer isso. E então, por que com Deus a gente não vai pedir as coisas para Ele, né? Por que para Deus a gente não vai pedir um milagre, não vai pedir uma porta de emprego, não vai pedir uma promoção, né? Por que não? Porque assim, foi até algo interessante que a gente trabalhou nos GCs anteriores, acho que até o André Silva que falou, né? Que às vezes a gente coloca dificuldade no problema, sabe? A gente olha, pô, é um câncer, pô, tá paralítico, pô, é difícil para Deus, sabe? Às vezes a gente nem ora, entende? A gente nem ora, a gente deixa passar porque fala, pô, não vou orar por isso, olha o estado que eu tô, olha o estado que o meu amigo tá, olha o estado que os meus irmãos estão. Então, assim, e a gente coloca uma dificuldade, né? Só que assim, para Deus, cara, uma dor de cabeça e um câncer, meu, é a mesma coisa. É tão fácil ele curar uma dor de cabeça quanto curar um câncer. Porque para Deus não há dificuldade, não é impossível. Não há o que, sabe, ele olha e fala assim, pô, tem que fazer um pouco mais de esforço para que isso aconteça. Então que a gente tenha isso na nossa cabeça, de poder falar com Deus, de poder pedir auxílio, de poder, pô, Deus, eu tô triste, cara. Seja a minha alegria, eu tô desanimado, seja a minha alegria. Pô, Deus, eu tô ansioso, tira essa ansiedade de mim. Tô depressivo, tira essa depressão de mim. Pô, Deus, eu queria um tênis novo, eu queria comprar um carro, eu queria trocar de carro. Entende? Eu queria, pô, eu tô com uma dor crônica no joelho. Deus, me cura, me cura. Sabe, às vezes a gente tem que parar de achar que é difícil para Deus. A gente tem que parar de pensar que a gente está pedindo muito, às vezes. Porque muitas vezes a gente pensa assim, pô, Deus fez tudo por nós. Mas a gente para de se preocupar às vezes com as nossas coisas. A gente se preocupa muito com o outro, a gente ora pelo outro, a gente ora, a gente, pô, se preocupa com o outro, às vezes a gente não se preocupa com a gente não ora por nós mesmos. Sabe, a gente ora por fulano, a gente ora por ciclano, a gente pede para que Deus abençoe o outro no casamento, pede para que abençoe em casa, pede para que não falte nada, mas muitas vezes a gente esquece de nós mesmos. É necessário a gente orar e pedir para que Deus, cara, nos abençoe, para que Deus venha suprir as necessidades, para que Deus venha prosperar, né? E algo muito interessante também que eu acho que às vezes a gente olha assim e fala, pô, a gente até brinca assim, né? Pô, tá difícil parecer com Deus, vamos parecer com Paulo, né? Que entre mais a mesma coisa é difícil, né? E Paulo é uma referência para o Novo Testamento e eu acho que Elias também é uma referência para o Antigo Testamento, né? Só que em Tiago 5,17 fala assim, eu vou ler o trecho A do versículo, fala assim, ó, Elias era humano e frágil como nós. É interessante a gente ler assim, porque esse cara não tinha nada de especial. O Elias em si, não tinha nada de diferente de mim, de você. Não tinha nada diferente de qualquer um de nós. A única diferença era o Espírito Santo de Deus. A única diferença era Deus na vida dele. Mas não havia nada sobrenatural no ser de Elias, na carne. Ele não tinha algum poder especial que nasceu com ele. Ele era como todos nós. Mas ele tinha a ciência de que ele poderia pedir as coisas para Deus, ele poderia e que Deus ia atender, né? É interessante no capítulo anterior
que fala o seguinte, que fala que assim que Elias orou, eu vou até entrar aqui, irmãos, perdoa aqui, primeiro a Reis, capítulo 17, verso 1. E fala assim, ó, Elias, o tesbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. E cara, é muito, sabe, se você lê assim, cara, é muito forte essa parte, cara, porque como assim conforme a minha palavra? Por meio da minha palavra, obviamente, era algo que Deus havia falado com ele. Mas só que assim, é muito interessante isso, porque eu acho que mostra muito do relacionamento de Elias com Deus. Mostra muito o relacionamento que eles tinham juntos, né? Lembra muito Enoque, né? Que Enoque, a passagem que mais fala de Enoque, fala que Enoque andou com Deus. Né? Isso é muito forte, cara. E olha para esses caras e a gente, querendo ou não, tem que tentar se parecer um pouco mais com eles, né? Tem que tentar se parecer um pouco mais, né? E eu entendo que a maior, por exemplo, assim, a maior qualidade que Elias tinha era a sua obediência, como eu já coloquei aqui, a obediência que ele tinha no Senhor. E que eu acho que era algo assim crucial, era algo que realmente fazia com que as coisas acontecessem. Né? Obviamente, era o mover de Deus, assim, Deus faz independente da nossa vida, Deus faz independente do local, independente de qualquer coisa. Mas eu acredito que a obediência é o primeiro passo. Né? E Elias era um cara obediente, e era um cara que orava, e era um cara que tinha fé. Né? E assim, e eu estava pensando nisso, eu falei, cara, é muito interessante porque pensa só, a gente pode pedir para Deus coisas a qualquer momento, mas e quando a nossa vida está meio torta, meio errada, em pecado, quando a gente pecou, aí depois de um tempo a gente até pediu perdão, mas a gente vai orar, a gente fala, mano, eu não posso pedir porque eu acabei de errar, né? Como é que eu vou pedir algo para Deus se eu acabei de errar com Ele, entendeu? E eu sei que eu errei, eu fiz de propósito, como é que eu vou, né, ter essa cara para pedir? Então, assim, algo que, já para finalizar, eu vou ser bem sucinto aqui, mas, sabe, algo que eu entendi, que eu aprendi, cara, com Elias nessas passagens, é obediência, fé e oração, né? São três coisas que tem que ter na vida do cristão: obediência, fé e oração. E muitas vezes a gente tem que obedecer, antes de tudo, como eu disse lá atrás, obedecer sem perguntar o que vai acontecer, obedecer sem buscar um significado, obedecer sem pensar no que vai acontecer depois, mas simplesmente obedecer. A gente, para alguns que conhecem, né, a gente tem o caso do Joe. Ele nem sabe que eu ia citar ele aqui, mas enfim, ele estava trabalhando numa empresa, né, há um tempo, e cara, o Espírito Santo falou para ele, cara, sai daí, pede demissão e sai daí. E o que o cara fez? Então, chefe, eu vou me demitir. Eu vou sair daqui. Cara, não, talvez depois talvez num momento houve, pô Deus, por que eu tenho que sair? Talvez surgiu esse questionamento, essa pergunta. Ele até contou depois que Deus confirmou muita coisa com ele, mas assim, de primeiro momento, não houve aquela coisa, Joe, pede demissão por conta disso. Disse, não, Joe, eu quero que você peça demissão. E foi o que ele fez. Ele obedeceu. E como ele disse no sábado, ele está vivendo algo em Deus que é fé, cara, que é não saber o que vai acontecer, mas ele está vivendo inteiramente em Cristo, né? Então eu acho que é muito interessante também a gente pensar nessa questão de obediência, que a obediência gera dependência, né? Porque, como eu disse, a gente não sabe muitas vezes o que irá acontecer, né? Que o que irá ocorrer depois. Mas é nisso que muitas vezes Deus quer que a gente passe. Deus fala, pô, eu não quero que você entenda o que vai acontecer, porque eu quero que você se torne totalmente dependente. Eu não quero que você pense que você pode fazer alguma coisa, ou que você consegue fazer alguma coisa sem mim. Porque às vezes a gente segue a vida, a gente, sei lá, tá no emprego, tá com atividade na igreja, tá com ministério, e às vezes a gente pensa que a gente entende alguma coisa, a gente sabe alguma coisa, a gente sai daquele pezinho de humildade, a gente tira o pé, a gente fala, pô, eu sei fazer isso aqui, Deus olha e fala, mano, você não sabe, você precisa me obedecer. Mas quando a gente tem uma vida de obediência, eu acho que
vai gerar muitos frutos na nossa vida. As coisas vão começar a mudar, né? As portas de emprego vão abrir, né? Doentes vão ser curados muitas vezes através de nós, porque a gente está com uma vida, cara, direita, né? É impossível a gente não pecar, mas a obediência faz com que a gente se aproxime de Deus, porque a gente se afasta do pecado, né? E a partir do relacionamento com Deus, coisas começam a acontecer na nossa vida, coisas começam a se multiplicar de onde a gente não via, coisas começam a acontecer que a gente não consegue entender. O dinheiro multiplica, né? A gente começa a criar boas amizades, as pessoas ao nosso redor começam a ver Cristo através da nossa vida, e a gente começa a agir com intencionalidade, né? A partir de uma vida mais correta e mais direita, a gente começa, tudo que a gente for fazer, a gente faz com intencionalidade. A gente faz, eu vou fazer isso aqui, porque eu quero que aquele cara que está ali do meu trabalho olhe e pergunte, mano, o que é isso aí? O que é esse livro que você está lendo? O que é isso aí que você está cantando? Para abrir uma oportunidade para pregar o evangelho. E que eu acho que é o primordial, que eu acho que é o mais importante. Eu até fugi um pouco do que está escrito aqui, mas enfim, é o primordial, né? Eu lembro esses dias lá no trabalho, né? Foi muito interessante. O pastor me emprestou um livro, eu pedi emprestado, Fogo do Avivamento, né? E eu leio às vezes na hora do almoço. Eu lembro que tinha terminado meu almoço, eu estava indo guardar. Aí um cara lá passou, olhou, ele leu fogo, assim. Ele falou, sabe quando você pensa alto e você acaba falando? Ele falou fogo, assim. Eu ouvi que ele falou o título, assim, um pedaço do título. Aí beleza, eu não falei nada. Aí em determinado local lá da empresa, eu estava lendo, e esse cara chegou novamente, mas fogo do avivamento. Falei, mano, não sei o que, sabe o que é avivamento e tal. A gente começou a trocar ideia, né? Eu descobri que ele não é cristão, mas a mãe dele é cristã, é evangélica, né? Já é uma senhora de idade. Ele mora com a mulher, ele não mora com a mãe, né? Então, assim, ele não tem esse contato com Cristo, não tem esse contato com Deus. E foi uma porta muito boa que se abriu, porque hoje eu converso com ele sobre Deus, eu oro a Deus e falo, Deus, prepara momentos para que eu possa falar de Ti para ele, né? E foi muito interessante num dia que a gente estava lá e a gente começou a falar sobre alguma coisa, mas eu não lembro qual foi o início, mas eu entrei no assunto de graça e misericórdia, né? E foi uma porta muito boa que eu falei sobre o sacrifício de Deus e deu para ver assim ele olhando assim e tal, e olhando assim. Você sabe quando você sente que a pessoa absorveu alguma coisa, né? E foi muito interessante, cara, foi tipo na segunda-feira, na terça-feira, ele chegou, e aí, Rafa, não sei o quê, eu tava lá em casa, porque ele fala meio assim, eu tava lá em casa, mano, e a minha mulher tava vendo uns vídeos, eu falei, mano, isso aí é graça e misericórdia e tal. Aí eu fiquei assim, falei, caramba, mano. Aí ele, então, é que o cara lá, o Rafa me explicou lá na igreja que graça é isso aqui, e tarará, tarará, e misericórdia é isso aqui, e a mulher dele olhando assim, e pá, e os dois ficaram conversando e beleza, mano. E foi isso. Aí eu fiquei assim, falei, caramba, mano. Tipo assim, uma semente foi plantada, entendeu? Uma semente foi plantada, né? E tipo assim, e querendo ou não, floresceu, né? Floresceu de alguma forma. E eu fiquei muito impressionado que foi tipo assim, no mesmo dia aconteceu isso, sabe? No mesmo dia ele absorveu aquilo e já replicou, né? Já absorveu aquilo e já passou para outra pessoa. E foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, né? E me pegou muito essa situação, porque eu falei, caramba, Deus, é isso aí, entendeu? É isso que nos dá sentido, né? Eu estava até pensando sobre essa questão de Deus nos dar sentido. Era até um tema talvez que seja da administração de hoje, mas desculpa, que não foi, mas nossa, estou meio gripado. Mas enfim, que é quando a gente convida a Deus para fazer sentido na nossa vida, né? Às vezes a gente vive no trabalho, né? Estou tirando todos os dias agora um tempinho assim para orar na hora do almoço, né? E tem sido muito bom, e tem sido um tempo, porque assim, é um ambiente que não é propício a fazer essas coisas. O ambiente de trabalho, a rua, não é um ambiente que te faz com que você ore,
faz com que você louve. Mas é um ambiente que mais precisa disso, né? É um ambiente que mais necessita que exista essa movimentação espiritual, né? Porque é isso, a gente move aqui no natural e Deus move, né, no sobrenatural, né? E a gente precisa fazer a nossa parte, né? E tipo assim, meu trabalho ficou muito melhor a partir do momento que eu comecei a orar no trabalho, né? Começou a tornar um ambiente muito melhor porque ligou uma luz, sabe? Deu um sentido maior, né? Eu orava muito, falava, pô, Deus, estou trabalhando, mas o pessoal sabe que eu sou cristão, mas não pode parar nisso, né? Não pode parar, o pessoal sabe que eu sou cristão e quando eu chego no ambiente eles param de falar no assunto errado porque eu cheguei. Não é só isso. Tem que ir para um outro nível, tem que ir assim, tem que ir para o ataque, né? Tem que porque assim a gente não pode parar, né? A gente não pode ficar parado. E quando a gente pede para o Espírito Santo dar sentido nas nossas vidas, é isso aí. É que Deus entre no nosso dia a dia. Era para ele já estar, mas que se a gente tirou, a gente coloca de novo, para que ele dê sentido, para que você acorde de novo no outro dia. Eu vou trabalhar porque mano, tem um cara lá que estou precisando falar dele, de Deus para ele. Tem lá aquela mulher que eu preciso falar de Deus. Tem aquele cara tem um cobrador no ônibus que eu preciso falar de Deus para ele. Então é isso, é o Espírito Santo e Deus dá sentido às nossas vidas, né? Quando a gente dá lugar para ele habitar nas nossas vidas. E sabe, não se frear aí nos ambientes que a gente está, né? Mas que a gente possa ver a estrada que a necessidade está nos dando, porque assim, não é a gente buscar o lugar ideal para pregar o evangelho, mas a gente não vai esperar o momento perfeito, cara, para a gente falar alguma coisa. A gente tem que ver a necessidade, porque o evangelho atua na necessidade. Aqui é necessário a gente pregar, mas todos somos cristãos, todos conhecemos, todos podemos abrir a Bíblia e ter uma inspiração pelo Espírito Santo nova. Mas e quem não conhece? Né? E quem está lá fora? Né? E quem está no ponto de ônibus agora? Então é muito necessário que a gente coloque o Espírito Santo de Deus, coloque Jesus no nosso dia a dia para que Ele transforme e traga sentido para nossas vidas. Amém? Eu quero orar para a gente encerrar.